E aí, meus alunos de física do ensino médio, né? Estamos aqui para mais uma aula de física, né? E o tema que nós estamos abordando é o movimento circular, né? E hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos. E hoje nós vamos falar sobre transmissões que usam o movimento circular uniforme, ou MCU, né? Parece aí o universo da Marvel, né? Marvel Cinematic Universe, né? Olha aí. Pois é. Então, um exemplo claro de transmissão são as correias, as rodas e as correias dentadas. Ó. Por exemplo, quem anda de bicicleta, ó, você está vendo que essa parte aqui, que é a dos pedais, transmite força para a roda de trás. E essa transmissão é feita através dessa corrente, né? Corrente dentada, junto com essas engrenagens dentadas aqui, né? E aí, outra forma também é uma engrenagem girando a outra. Isso é o que acontece, por exemplo, nos carros, né? Os carros, eles transmitem forças através da marcha, né? Você passa a primeira marcha tem muito mais força do que a quinta marcha. Por quê? Por causa da posição das engrenagens. Nós vamos entender isso no decorrer da aula de hoje. Existe também a transmissão por meio de correia, né? Se você vê, por exemplo, o interior de um motor de um carro, né? Lá tem várias correias que giram o alternador, tem a correia que gira o compressor do ar-condicionado e tem a correia que gira lá do movimento do virabrequim. Então, as correias, o carro existe, né? Você já deve ter visto, por exemplo, um carro andando e ele fazendo umas zoadas assim, tipo um gemido horrível, né? Aquela zoada é porque a correia já está ficando muito gasta e aí tem que trocar a correia. E aí aquela zoada é a correia deslizando no motor e aí o carro perde total força, né? Então aqui é a aplicação. Então, o que nós temos que entender? Que quando, por exemplo, temos também duas rodas em contato, se essa gira para esse lado, essa aqui vai girar para esse lado, né? E todas essas rodas têm velocidades angulares e raios, que é a distância do meio até a ponta. Então, como é que eu faço essa relação de transmissão, né? Eu entendo que essa roda tem um certo diâmetro, que eu vou chamar aí de D1. E essa outra roda aqui, ó, ela tem outro diâmetro, um diâmetro menor, que eu vou chamar de D2. Mas como ambas essas rodas usam como é que diz? Elas usam o movimento circular, né? Então, e todas elas são circulares, aí eu uso aí na minha relação, se é uma roda lisa, eu uso o raio ou o diâmetro. E se é uma roda dentada, eu uso o número de dentes. É muito interessante na hora de fazer isso aí, né? Então, ó, na aula passada a gente falou que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o quê? Vezes o raio. E aí, como é que eu descubro essa velocidade tangencial dessa polia, né? É através de uma relação, ó. Ora, se elas duas estão girando com a mesma velocidade linear, então eu vou igualar a velocidade linear com a velocidade linear. Essa aqui e isso aqui vai igualar um com o outro, né? Só afinar mais esse bicho aqui, né? Então, o que vai ficar na fórmula? A fórmula vai ficar assim, né? Ó. A polia 1, a velocidade angular dela, vezes o raio, vai ser igual à velocidade angular
vezes o raio 2. E o que é a velocidade angular? É 2π vezes a frequência. Então fica aqui igual raio 1, raio 2. E o que é a frequência? É o número de voltas, se ela estiver em hertz, em RPM, dividido por 60. Então divido por 60 dos dois lados. Aí matematicamente o que eu vou fazer? Eu vou cortar esses dois 60, vou cortar esses 2π aqui, e o que vai sobrar? Vai sobrar isso aqui, ó. O número de voltas vezes o raio 1 é igual ao número de voltas do 2 vezes o raio 2. E como o raio e diâmetro tem uma relação aí, que um raio é 2 vezes o diâmetro, eu posso calcular em função do diâmetro também. Mas, professor, se eu quiser, eu posso usar o raio? Pode. Se a questão der o raio, você usa o raio. Se a questão der o diâmetro, você usa o diâmetro. Mas dá a mesma coisa. Por quê? Porque o raio é a metade do diâmetro. Se a questão der o diâmetro e eu quiser usar o raio, é só eu dividir aí. Para achar o raio, é só dividir o diâmetro por 2, né? Vamos fazer um exemplo, ó. Uma polia de 100 milímetros de um motor gira a 600 RPM. Olha aí. Qual a rotação da polia de 300 milímetros movida pelo motor, né? Então, relaçãozinha simples, ó. Número o comprimento vezes o diâmetro vai ser igual ao comprimento 2 vezes o diâmetro. Então, a primeira polia é 100, perdão, a primeira polia gira 600 RPM, que é o número de rotações, né? E qual é o diâmetro? O diâmetro é 100 milímetros. Ó. Então, o número de voltas vezes o diâmetro é o número de voltas da outra polia vezes o diâmetro. Então, substituindo, ó, vai ficar assim, ó. 600 RPM, que é o da primeira, vezes 100, é igual a velocidade angular do 2 vezes 300. E aí, só que aí o que eu faço? Eu tenho que entender que se eu usei 600 e aqui são 600 RPM, a minha resposta também vai ser em RPM. Ela não tem como ser em hertz. Só se eu convertesse para hertz antes, né? Então aí, isolando aqui, o que vai ficar? Esse 300, ele vai para o outro lado dividindo, e aí o número de voltas vai ser igual a 600. Aqui o que eu faço? Eu corto esses zeros, né? E aí 600 dividido para 3 vai dar aí 200 rotações por minuto. Então, quer dizer então que essa poliazinha pequena aqui, ó, ela gira a 600, mas ela vai girar a maior só a 200. Por quê? Porque com a maior ela vai girar mais lenta. Por quê? Porque o diâmetro dela é maior. Então, quanto maior o diâmetro, se eu tenho uma menor girando a maior vai girar mais lenta. Essa é uma relação interessante que a gente acaba gerando aí uma transmissão de força, né? Sempre que eu quiser transmitir força, eu tenho que botar uma menor para girar uma maior. Se eu quiser transmitir velocidade, aí é o contrário. É a maior que tem que girar a menor, né? Então é assim que eu entendo esse conceito. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver aqui rapidamente a atividade, né? Como vocês estão reagindo aí à atividade que eu passei, né? Atividade de física. Aí 4 pessoas já responderam, né? Vamos lá. Primeira, né? O pneu de um carro gira a 1.500 RPM. Qual a sua velocidade angular
considerando π igual a 3, né? Então, ó, nós temos aí o quê? Nós temos aí que ele gira a 1500 RPM, que eu vou dividir por 60, que vai dar aí, corta aqui, 150 dividido por 6 dá 25, né? Aqui dá 25 Hz. Então, como a questão quer saber o que? Ela quer saber a minha velocidade angular. Então, a velocidade angular é 2π vezes a frequência, né? Então, vai ser 2 vezes 3 vezes 25. E aí, 2 vezes 3 dá o quê? Dá 6, né? Vezes 25. Dá aí 150 radianos por segundo, né? Então essa aí é a minha resposta correta. A maioria aí, meus parabéns aí, acertou, né? Próximo. Qual a frequência em Hertz de um disco que gira com velocidade de 300 radianos por segundo? E considerando π igual a 3. Então aí para eu achar a frequência, a minha velocidade, ó, igual a quanto? 300, né? 300 radianos por segundo. Então, ó, se a velocidade é 2π vezes a frequência, então a frequência é a velocidade dividido por 2π. Então vai ser 300 dividido aí por 2 vezes 3, né? 300 por 3 dá 100, dividido por 2 dá 50 aí Hz, né? Vamos ver aí como vocês se saíram. Muito bem, a maioria aí acertou essa aí também. Sabendo que uma volta completa equivale a 2π, quanto equivale 3 voltas, né? 3 vezes 2, 6π. Essa aí todo mundo acertou tranquilo. Considerando π igual a 3, quantos radianos equivalem aí 4 volts? Ora, 4 volts, mais uma vez eu disse, vocês têm que fazer o cálculo, pessoal. Vocês estão só, algumas pessoas estão só respondendo. Vocês têm que lembrar que uma volta, né? Uma volta é o quê? É 2π. São quantas voltas? 4 volts. Então, 4 vezes 2 é 8π. Se π é 3, 8 vezes 3 é 24, né? 24 aí radianos. A maioria acertou aí, muito bem. Essa aqui, mais ou menos, né? 50% aí. Um disco de vinil de 30 centímetros de diâmetro gira a 30 RPM. Qual a velocidade linear na borda do disco? Considerando aí π igual a 3. Então, primeiro, eu tenho que achar a velocidade angular, né? Então, nós vamos ter aí que ele gira a 30 RPM, né? Isso aí é o valor da minha frequência. Então, a frequência em Hertz é 30 RPM dividido por 60. Corta. Vai dar o que aí? Vai dar 0,5, né? E aí, 0,5 o quê? Hertz. E aí, a minha velocidade angular é 2π vezes a frequência, ou seja, é 2 vezes 3
vezes 0,5, né? E aí 2 vezes 3 é 6, vezes 0,5 vai dar 3 radianos por segundo, né? A minha velocidade angular. Então, a minha velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. E qual é o raio? Se a circunferência tem 30 centímetros de diâmetro, então o raio é a metade do diâmetro, né? Então, raio é 30 dividido por 2, que dá 15. Só que esse raio está em centímetros, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar, né? Então, eu vou dividir por 100. E 15 dividido para 100 é 0,15. Então, a minha velocidade vai ser a angular, que é 3 vezes 0,15, que vai dar 0,45 aí metros por segundo, né? Essa é a resposta aí certa. Uma roda gigante de 40 metros de diâmetro leva 2 minutos para completar uma volta. Qual a velocidade escalar dos carrinhos, considerando π igual a 3, né? Então, se ela leva 2 minutos aí para completar uma volta, eu tenho que fazer aí o cálculo da minha velocidade angular, para que assim eu possa achar a velocidade linear. Então, a minha velocidade angular é 2π dividido pelo período. 2 vezes 3 dividido pelo tempo. Se é 2 minutos, eu multiplico por 60, que vai dar 120 segundos. Então, 2 vezes 3 é 6, né? Aí 6 dividido por 120. Vamos calcular aqui. 6 dividido por 120. Dá 0,05. E aí, qual é o diâmetro lá da roda? É 40 metros. Se é 40 metros, eu divido por 2, que vai dar 20. Por que eu divido por 2? Para eu achar o valor do raio, né? O raio é o diâmetro dividido por 2. Então, meu raio é 20. Então, a velocidade linear é angular vezes o raio. Então, vamos lá. Vai ser angular, que é 0,05 vezes 20. E aí, multiplicando aí, vezes 20, vai dar igual a 1, né? 1 metro por segundo aí. Essa aí, 50% aí acertou. Então, pessoal, não esqueçam que tem outra atividade aí. Eu vou estar postando lá no sistema a respeito da nossa aula de hoje aí, que a gente falou aí dos movimentos nas transmissões que usam aí o movimento circular, né? O movimento das roldanas, das polias e das engrenagens. Tem uma atividade aí relacionada a esse assunto, vou estar postando lá no sistema. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Qualquer dúvida aí pode estar falando comigo aí. E até mais, pessoal.